Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, que é a sessão aqui do canal que a gente fala sobre filmes, seriados, games, livros, que discutam questões filosóficas ou que a gente pode abordar questões filosóficas a partir deles. E um desses seriados aborda a questão que o capitalismo, né, como a ambição desmedida por dinheiro e por poder, destrói as relações familiares. E esse seriado é o seriado Succession, disponível na HBO, e eu queria falar com vocês sobre esse seriado. Enfim, é um seriado muito bem feito, com boas atuações, e eu vou trazer alguns detalhes da história. Em Succession, Logan Roy, mas não vou trazer spoilers muito grandes da atual temporada não, viu? Logan Roy é um bilionário, dono de um complexo de mídia gigantesco, como se fosse o dono da Fox News, né? Ou dono da CNN, é um dono de um grande conglomerado de mídia que inclui também parques temáticos, cruzeiros e outras coisas. E ele já está idoso, e começa a haver a discussão sobre quem vai suceder ele. Ele acaba tendo um problema de saúde, isso logo na primeira temporada, e essa discussão é ampliada. E aí fica absolutamente evidente entre os filhos dele, né, a disputa por poder, por dinheiro, e como isso vai envenenando as diferentes relações. Isso me fez pensar sobre como o capitalismo, ao estimular a ambição por dinheiro, por poder, por essa riqueza e acumulação de riqueza material, como ela produz nos seres humanos sentimentos muito ruins, sentimentos que são contrários e contraditórios com os sentimentos que teoricamente nós gostaríamos de estimular pela nossa cultura, pela moralidade, pelas relações familiares, de afeto, de consideração com o outro, não é? De cuidado ao outro. Não, os sentimentos que são estimulados pelo capitalismo são os sentimentos de acumulação, de vencedores e de perdedores, de eu primeiro e vocês depois, né? E esse aspecto do seriado ele é muito interessante porque está abordando o epicentro do capitalismo, né? Não são simplesmente pessoas ricas, são pessoas muito ricas. Tem um determinado momento que o Logan Roy chama o presidente dos Estados Unidos, teoricamente para algumas pessoas dizem assim, uma das pessoas mais poderosas do mundo, né? Porque está sob o controle da única superpotência militar e econômica, né? Que reúne essas duas dimensões, e ele chama o presidente dos Estados Unidos de estagiário. E para algumas pessoas essa expressão pode parecer estranha, mas existe uma função por trás dessa expressão dele. O presidente, ele fica ali 4, 8 anos no máximo, depois ele sai. O Logan Roy, o presidente de uma empresa, de um grande conglomerado, de um império, não é? Primeiro que ele não tem limite de mandato. Ele não fica 4, 8 anos, ele pode ficar até morrer. Pode ficar 20, 30 anos, 40 anos ou mais. Segundo que ele pode fazer um novo rei através de passar para o filho ou para a filha ou para um descendente muito do seu poder. Né? E embora famílias políticas possam fazer isso também, elas precisam, em países que têm votação, claro que a gente sabe que a democracia americana, no fundo, funciona muito mais como uma oligarquia, aliás, assim como a nossa, né? Mas existe ainda esse processo de mediação com o voto popular. E no caso do espaço de ações, quem tem mais poder, quem tem mais voto, é quem tem mais ações. Quem tem as ações tem os votos. Não é um princípio democrático de cada pessoa um voto. Não. Se você tiver 51% das ações, você tem 51% dos votos. Você manda. Né? Então, é muito interessante que isso é abordado. Agora, a ambição, querer mais, não é necessariamente um valor ruim. Quando ele se torna ruim, é quando a ambição é conectada exclusivamente ao poder, exclusivamente ao dinheiro, exclusivamente à riqueza. Né? E isso fica demonstrado no seriado. Você ter ambição, você ambicionar algo, dependendo do que você ambiciona, pode ser uma coisa boa. Né?
Um político como Bernie Sanders, cuja grande ambição dele era ajudar o país dele a se tornar mais um país em que o direito à saúde é garantido pelo Estado e para todas as pessoas, essa é uma ambição positiva, é uma ambição de querer que o país seja capaz, né, de garantir acesso ao serviço de saúde para todos os cidadãos, né? Ambição de querer, como o Papa Francisco, de que a pobreza seja reduzida ou eliminada, né? Nós não tenhamos mais pobreza. A ambição de querer combater o aquecimento global e querer um ambiente e um sistema econômico ecologicamente sustentável, essas são ambições positivas. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas são ambições que visam o bem coletivo. Elas não são ambições do ponto de vista individual. Quando é estimulado ideologicamente, isso o capitalismo faz, o individualismo, quando o individualismo é estimulado, quando você é estimulado a ambicionar coisas só para você, inclusive em detrimento dos outros, e no caso de Succession, em detrimento dos outros membros da sua própria família, isso estimula valores e estimula perspectivas que são destrutivas, que são negativas, que são devastadoras para os laços familiares. E se vocês pararem para pensar, quando a gente já ouviu falar de gente disputando herança, famílias em que tem briga por herança, que tem briga por controle de empresa, porque tem briga por... Essa briga, essa confusão, esse egoísmo, esse individualismo extremo, são sentimentos e são perspectivas morais que são influenciadas, não determinadas. Porque pessoas podem viver dentro de países capitalistas e não deixarem que essas perspectivas dominem seus corações, dominem seus valores morais. Isso é óbvio. Mas elas são estimuladas pelo sistema capitalista. E nós estamos vendo, no nosso país e no mundo, um crescimento muito grande de uma perspectiva individualista, de valores excessivamente individualistas. E esse individualismo em demasia não só destrói as relações familiares, como ele ameaça destruir o próprio planeta Terra. Ele não só produz uma sociedade profundamente hierarquizada, com concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos, mas ele produz uma lógica de relação com o meio ambiente que destrói o meio ambiente, que destrói a natureza. Inclusive tem um personagem em Succession, o irmão do Logan Roy, não é? Que é um avô que às vezes ameaça deixar toda a fortuna dele, em vez de deixar a parte do Greg, que é um outro personagem, um jovem, ele vai deixar tudo para o Greenpeace, para a caridade, e justamente para combater o aquecimento global. E ele diz, em alguns momentos, que a atitude do Logan Roy, a atitude daquele conglomerado de mídia de colocar dúvidas no aquecimento global, de não estar compartilhando uma luta por um meio ambiente maior, pode colocar ele num lugar absolutamente nefasto na história da humanidade, no que isso vai significar para o futuro da humanidade. Esse é um diálogo interessantíssimo que tem no seriado Succession, que eu recomendo que vocês assistam, porque faz justamente essa reflexão. Ele faz a reflexão e ele compara o Logan Roy às figuras mais nefastas da história da humanidade. E diz, e fica sugerido o seguinte: olha, o Logan Roy diretamente não matou pessoas, como esses ditadores totalitários do passado, mas indiretamente, através de uma ideologia que estimula o lucro de curto impacto e a desconsideração com o meio ambiente, ele pode ter produzido a destruição da própria humanidade. E por isso ser uma pessoa com um resultado, por causa do resultado do que ele produziu, ainda mais nefasto do que esses ditadores do passado. E essa reflexão está presente em Succession, nesse seriado que aborda essa disputa entre membros da família e outras pessoas por poder e controle de uma empresa que está fazendo mal
a humanidade, que está produzindo negacionismo científico, que está abrigando gente com características fascistoides em sua programação de televisão. Enfim, é muito interessante o seriado nesse aspecto de denunciar essas dimensões, e fica aí a minha recomendação. Ele está disponível na HBO, enfim, vocês podem, assim, quem puder assistir, é um seriado que leva a interessantes reflexões sobre esse tema. E eu estava inclusive me lembrando que Karl Marx, no Manifesto Comunista, faz um alerta sobre essa dimensão do capitalismo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, inclusive, sobre os alertas que Marx fez no manifesto sobre essa dimensão corrosiva do capitalismo acerca da família. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, compartilha, dá um like, divulga para os seus amigos e conhecidos e tenta crescer a nossa comunidade. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.